Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live em parceria com Entre Malhas. Meu nome é Ingrid Fazenda e hoje vamos costurar juntas esse modelo de saia. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você e que é um lookinho novo. E para fazer esse modelo, gurias, a gente vai usar a malha Pool Plush lá da Entre Malhas. Esse tecido aqui, eles têm na cor marrom e tem na cor preta também. Para fazer essa saia, a gente vai fazer um acabamento com revel aqui na parte de cima, que é um tecido que a gente coloca aqui no interno da peça. Vai fazer as pences tanto na parte da frente quanto das costas. E no centro das costas, a gente vai colocar um zíper invisível. Então, é um modelo de saia bem básico, tá? É aquela nossa saia básica lá da modelagem básica, uma saia reta. Uma mini saia, né? E ela tem esse aspecto, o tecido ele tem esse aspecto de corino do lado de fora e como se fosse um plush no interno dele, com pelinhos dentro. Então a gente tem que cuidar o sentido na hora do corte por causa desses pelinhos. Esse tecido ele estica bastante na largura, então ele fica mais confortável e modela mais no corpo também. A gente pode usar esse tecido para fazer saias, blusas, vestidos, calças e até mesmo macacão. Então é um tecido que fica bem para o inverno, né, gurias, que vai ficar bem quentinho e vai modelar mais do que o corino porque ele tem mais elasticidade. Então, bora para o nosso passo a passo? Aqui, gurias, a gente vai começar a fazer a modelagem básica de saia. Então, a gente sempre vai cortar o papel, é o comprimento da nossa peça, mais 10 centímetros de papel. Aqui a gente tá usando um papel pardo de 60 centímetros, eu acho que é suficiente, tá? Tem papéis pardos mais largos, a gente sempre usa de 60, que fica até mais fácil da gente movimentar ali na mesa, né? Vai colocar ele sempre do lado opaco para cima também, para não dar aquele brilho, aquele dor de cabeça também. E a gente vai começar fazendo uma linha da cintura primeiro, depois fez linha do quadril e a linha do comprimento da nossa saia. As medidas a gente sempre vai fazer metade do nosso corpo, né? Porque é sempre elas divididas em 4 partes, porque a gente vai sempre fazer um molde pela metade, porque o outro lado é espelhado. Esse passo a passo ali, como que faz a pence, tá? Para descer para o quadril, tudo isso tem lá dentro da nossa comunidade, tá, gurias? O QR Code tá aqui do lado também, para quem quer participar da nossa comunidade, para aprender todo esse passo a passo ali, né? Aqui dando de ideias para vocês o que fazerem com os tecidos também e alterações. Esse vai ser um modelo bem básico, tá? Então a gente nem vai alterar nada ali porque ela vai ser uma saia reta mesmo e com pencezinha, é bem o nosso molde básico. Tô pintando todo ele ali na volta para saber bem o que a gente vai cortar, né? Frente e costas vão ser iguais também. A única coisa que a gente vai fazer é o acabamento, um revel ali pelo interno. A gente nem vai fazer cos nele, ele vai ficar todo inteirinho ali, aquela parte de cima. Então, vou cortar toda a volta, lembrando que esse molde ele não tá com costura, então a gente tá cortando exatamente o tamanho do nosso corpo, né? Mas como esse tecido estica, a gente teria que reduzir, por isso que vai compensar, né? Então, eu nem vou colocar a mais ali pra costura, porque vai ser o que seria o nosso ajuste, né? Então, ali o tecido, em vez de eu dobrar ali orelha com orelha, a gente vai dobrar ele só um pedacinho para aproveitar melhor, ó, tô vendo a forma melhor da gente encaixar. Como nas costas ele tem um zíper, a gente precisa que ele fique aberto, a frente não. Então eu peguei só um pedacinho dele ali e dobrei da largura do meu corpo, bem certinho ele ali. Cuidar para ficar bem encostadinho lá na dobra, que ali eu vou tirar minha frente. Do lado eu tiro as minhas costas, que vai ter o recorte, e na outra dobra ali eu vou aproveitar para fazer o meu revel. Então a gente tem 50 centímetros do tecido aqui, a malha Pool Plush lá da Entre Malhas, né? A gente escolheu um tom marrom aqui, e eles têm preto também, tá, gurias? Então aqui esse tecido a gente vai usar ele sempre cuidando do sentido do tecido ali, porque o lado interno dele, ele tem aqueles pelinhos, então a gente tem que cuidar para aqueles pelinhos não ficar ouriçado, né, até para quando a gente passar a mão tá bem gostosinho ali do lado de dentro, né. Vocês percebem que eu tô riscando aqui pelo lado do corino, poderia já riscar pelo lado do plush, tá? Mas como ali eu acho que fica mais fácil pra gente riscar o primeiro, porque daí ele não dança tanto. Quando a gente bota ali a parte do corino, ali com o corino, que é o lado direito, né, o lado de fora, ele fica resbalando muito. Então eu preferi botar o lado do plush pra dentro, né, e riscar no lado do corino. Apesar que eu vou ter que riscar novamente suspense, né. Eu risquei ali só mesmo pra vocês entenderem, mas nem precisaria riscar ali do lado de fora, tá?
E depois a gente vai fazer ali o molde do nosso revel, que ele tem que já estar pronto com a pence, porque o revel ele não vai pence, né? Então a gente não vai riscar a pence ali, é como se ela já tivesse costurada. Então ali na dobra eu deixo ele dobrado e vou cortar toda a minha frente ali, botei o a mais da bainha também. E vou dar um piquezinho bem ali onde vai ficar as minhas pences, eu vou dar um piquezinho ali no tecido, que é para marcar a pence do outro lado também, né? Para mim saber tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Que assim depois eu só vou costurar eles ali bem no risquinho, ó, para formar a minha pencezinha, tá? Depois a gente vai riscar essa pence, né, do lado avesso, porque é o lado onde a gente vai costurar ele. Então, eu não tô botando margem de costura aqui, tá, gurias? Tô botando a parte de baixo, eu só botei a bainha, e na parte de cima que eu acrescentei 1 centímetro, porque é onde a gente vai juntar com o revel, daí precisava daquele 1 centímetro para não descer, diminuir o comprimento da saia ali, né? Vou fazer os piquezinhos também ali na parte de cima. Como o outro lado estava cortado, né? Porque esse vai ser costas, a frente ficou com dobra, mas as costas fica cortado mesmo, só reto, porque ele vai ter um zíper atrás, tá? Como essa saia ela é curtinha, ela não precisou de abertura, mas quem fizer ela mais alongada, por ela ser retinha, ou uma saia mais ajustada, a gente tem que fazer aquela aberturinha atrás, para dar mobilidade de perna, né? Ou na lateral também. Então, tudo é modelo, tá, gurias? Eu falo que cada caso é um caso, né? A gente mudou uma coisa, já muda tudo. Por exemplo, eu já vou fazer ela mais comprida, eu já tenho que fazer uma abertura nela, né? Pra me dar mobilidade. Então, tudo isso a gente tem que cuidar, tá? Então, ali eu cortei as minhas costas e já virei a parte do corino ali pra dentro, que eu tô riscando agora na parte dos pelinhos. Quando eu botar o molde em cima, eu tenho que cuidar para aquele molde ficar 1 centímetro para baixo. E eu tô riscando novamente aquela pence. Eu virei e tô riscando do outro lado também, que é pros 2 lados do bumbum. Então, pra me posicionar ali o meu molde, ele tem que estar certinho lá, encostadinho na costura, porque eu cortei ele exato, né, nas laterais e no meio das costas. Porque aquela parte da costura já vai ser a vestibilidade, né, que a gente vai fazer, já o ajustezinho. Lembrando que essa é uma saia tamanho 38, por isso ela ficou também mais soltinho em mim, que eu uso um tamanho 36, mas quando fica mais justinho, né, daí as pencezinhas também ficam mais ajustadinhas. Ali eu vou riscar a minha pence também, marcando bem a altura ali, que ficou uns 10 centímetros, que como eu tinha usado a pence de 9, eu vou botar 10, que tinha uma a mais lá em cima por causa da costura, né. Vou cuidar para encostar bem na dobra, deixar 1 centímetro abaixo lá da ponta de cima e a sobrinha lá embaixo também da bainha. Risquei a minha pence juntando bem naqueles piquezinhos que eu tinha feito com a tesoura e marcar bem a altura delas ali, que é bem para finalizar. Para quando a gente for costurar, não acabar costurando um lado maior que o outro, né? Ali, gurias, eu não posso só botar o meu molde reto, ó, e riscar ele na volta, porque senão ele não vai fazer esse efeito assim, subindo, né? Porque ele tem que ficar mais em diagonal, ele não vai ficar reto, tá? Porque quando a gente faz a pence depois na saia, ele vai dar uma subida. Então, ele já vai diminuir na lateral e vai subir 1 centímetro lá na ponta também. Daí, dali, eu vou marcar 7, 7, 7 até a dobra lá, que esse vai ser o meu revel. Então, é como se eu já tivesse costurado a saia. Eu poderia ir lá na máquina também, costurar a minha saia e botar ali em cima e riscar, tá? Mas como já tem prática, eu boto ali o molde mesmo, né? Eu vou deixar também o moldezinho, tudo certinho lá pra dentro da nossa comunidade, tá? Vai ter esse moldezinho até do revel já pronto pra vocês, tá? Então, botei de novo ali em cima e cortei outro dobrado e depois um só eu cortei a dobra, porque as costas a gente não vai ter dobra, né? Porque vai ter aquele zíper lá atrás. Então, ficou o revel frente e costas e mais a saia frente e costas ali. Essas são as nossas peças que a gente vai precisar. É bem básica mesmo essa saia, tá? Não tem muitos detalhes, né? É só o tecido por si já dá aquele charme ali pro inverno, né? Então, a gente vai começar trocando as linhas da overlock. Pode ser usado uma overlock 4 fios ou uma overlock 3 fios também. Como eu tenho 4 fios, eu dou sempre prioridade em usar ela, tá? Mas poderia ser nas verdinhas 3 fios também. Então, vamos cortar rente ao rolo, dar aquele nozinho, né? Pra transformar a linha e a cor ali, né? Transformar em linha marrom. Então, a linha a gente sempre vai tirar a linha ali da agulha, porque aquele nozinho não passa na agulha e vem puxando ela. Só passa na agulha quando a gente der um nó muito fininho, né, para ele passar ali. Então, puxou as linhas ali, sempre afastando aqueles pratinhos também para ajudar ela, né? Até para cuidar. Tem muita gente, gurias, que começa a costurar e puxando a linha. Eu não gosto muito porque pode acontecer de arrebentar e tudo, né? Então, pra gente não perder ali o caminho, né? Tem que fazer o labirinto, a gente fala. Então, é mais fácil daí a gente já passar, puxar a linha ali e depois já colocar só na agulha.
E agora a gente vai passar o overlock toda a volta dele, lembrando sempre de quando a gente passar o overlock, a gente vai botar a parte do corino para baixo na máquina. Porque a parte do corino, ela tranca na sapata e ela acaba enrugando, empurrando ali o tecido. Por isso os pelinhos ali acabam deslizando mais. Então sempre que for um corino, o corino a gente vai botar ele sempre para baixo na máquina ali. E o pelinho vai ficar, então o avesso vai ficar para cima ali na sapata. E assim a gente vai passando toda a volta dele, a gente tá passando nas laterais, na parte de baixo e na parte do meio das costas. Esse foi nas duas partes das costas. A parte do revel também ali eu tô passando nas laterais e na parte de baixo. Sempre na parte de cima ali eu não vou passar. Por quê? Porque eles vão ficar pelo interno ali, né? Eles vão ser costurados os dois juntos e eles não vão ficar de fora, ali não vão ficar aparecendo, vão ficar forradinho tudo ali pra dentro. Então o que vai ficar ali pra dentro, se eu passar o overlock, vai ficar um pouquinho mais grosso. E ele não vai desfiar, porque ele tá lá pra dentro. É só o que fica ele sozinho ali que ele desfia, né? Então por isso a gente tá passando overlock ali nas partes nas laterais, embaixo, na outra lateral, ali também tô passando na parte da saia. Na parte do revel da frente também, eu vou fazer a mesma coisa. E sempre cuidando desse detalhe do corino tá pra parte de baixo. Ali eu não vou cortar nada, tá, guri? Eu só vou passar mesmo, só pra fazer a limpeza, pra ele não ficar aqueles fiozinhos ali, aqueles fiapinhos, né, do plush que tem do lado de dentro, pra ele não ficar saindo aqueles pelinhos, tá? Agora a gente vai lá para a máquina reta para trocar a linha também. A gente só vai amarrar a linha ali e vem puxando ela para fazer o caminhozinho dela, que assim a gente não precisa fazer o labirinto ali também dela. A bobina já estava prontinha, tá? Já tinha uma bobina cheia, senão a gente pode encher aqui na lateral, né? Lembrando que essas máquinas industriais, conforme a gente vai costurando, a gente pode encher a bobina ao mesmo tempo. Não é como as máquinas domésticas, a gente tem que parar para encher, né? Pode ir enchendo ela ao mesmo tempo que a gente costura ali na lateral. Aqui, gurias, eu tô usando a máquina industrial, mas pode ser usada na máquina doméstica também, tá? A primeira coisa que a gente vai começar a fazer é as nossas 4 pences, tanto da parte das costas quanto da parte da frente. Então, por isso que eu fiz aquele piquezinho, porque eu vou juntar um piquezinho com o outro, assim eu consigo ver exatamente onde para o outro lado, né, o risquinho. E assim eu vou fazer aquele Vzinho ali, vai morrendo, né, a gente fala, vai diminuindo ele ali, nem que saia um pontinho fora ali e volte, que é para ele arrematar bem aquela pencezinha ali, tá? Então a gente vai fazer só essas pencezinhas. Ele é um tecido mais grosso, por isso também ele fica ali mais enrugadinho também, né? Porque ele é mais maleável também. Mas assim também ele fica mais modelado no nosso corpo, né? Ela ficou mais soltinha ali em mim, mas por ser um tamanho 38, mas senão ele ficaria bem ajustadinho, bem esticadinho, né? O tecido. Então, vou cortar esses fiapinhos, tudo ali que eu tô riscando, costurei também o nosso revel, as laterais dele. Botei direito com direito ali o tecido e costurando sempre as laterais. A gente vai usar sempre 1 centímetro de costura, né, toda a volta, que é de margem sempre que a gente usa 1 centímetro, que foi o que a gente descontou lá, né? Que seria o que a gente ia acrescentar da costura, a gente descontou para vestibilidade também, né? Para ele dar aquela esticadinha no tecido, porque como ele estica, a gente tem que diminuir esse tecido, não pode voltar ele exatamente do corpo, senão quando a gente for vestir vai estar bem maior, né? Porque ele tem o elastano. Então, costurei ele nas 2 laterais, agora eu vou fazer a pencezinha também das costas, juntando piquezinho com piquezinho e fazendo aqueles Vzinhos ali. A pence, né, curioso, a gente fez também esse treino da pence lá na nossa comunidade, a gente faz na sainha. Tudo isso é para quando a gente chegar nessas peças em tamanho real, a gente já ter noção, né, cuidar para todos ficarem na mesma altura, né, para nem uma pence ficar um pouco mais comprida do que a outra. Ter essas noções tudo de que a gente de coisas que a gente vai precisar depois nas peças em tamanhos reais. Por isso é tão importante, ali eu sempre bato na tecla do nosso curso básico de costura, né, que tem lá dentro da nossa comunidade, para quem tanto escolha da máquina de vocês, tudo isso tem lá dentro, tá? Ali o ponto falhou um pouquinho, deu um ponto maior, né, no meio, por isso eu vou passar de novo naquela partezinha ali, passo só bem em cima dele. Gurias que tem que cuidar é a gente dar uma esticadinha no tecido na frente e atrás também se tá falhando o ponto, tá? Principalmente nas domésticas. As domésticas acontece muito de falhar ponto ali na hora da gente costurar esses tecidos em couro, então é que a gente tem que esticar bastante.
Aqui, gurias, eu tô usando a sapata comum ainda, porque como a gente tá costurando do lado avesso do tecido que pega nessa parte do pelinho, não tem problema, tá? Porque se fosse um corino ali na parte, se fosse na parte de fora, por exemplo, na bainha que a gente vai pegar, a gente tem que usar a sapata de teflon, que é uma sapata que tem aqui na lateral ali na máquina, eu deixei elas ali, que é aquelas branquinhas, que ela não é de ferro, ela é de plástico, então assim ela faz deslizar a peça. Isso não só para o corino, mas para tecidos que vocês percebem que vocês estão costurando e ele está empurrando. É bom a gente usar essa sapata que daí assim ela desliza. Então vamos fazer a mesma coisa ali do outro lado, colocamos o tecido direito com direito, tanto da parte da frente quanto da parte das costas, e juntou ali nas laterais, sempre aquela costurinha de 1 centímetro, lembrando de dar o retrocesso no início e no fim. Vocês percebem que eu vou encaixando na mão e vou soltando ali na máquina, né? Até pra gente não ter que usar alfinete, porque esses corinos a gente tem que cuidar bastante o alfinete que a gente vai usar, né, gurias? E melhor, quanto menos alfinete usar, melhor, porque corre o risco de furar, de ficar o furo ali, por isso que é um treino, né, que a gente faz aquelas pecinhas lá da comunidade para quando a gente chegar na peça em tamanho real nos ajudar, porque essas de corina a gente não pode ficar costurando e desmanchando, senão fica os furinhos ali na peça, né. Então tem que usar uma agulha fina, né, eu tô usando aqui uma agulha número 9, tá, porque ele é um tecido maleável, então dá pra gente usar uma agulha 9 aqui tranquilo, mas até para ele não ficar o furo ali no tecido. E eu tô usando alfinetes ali agora, juntando o nosso revel, usando os alfinetes, botando ele bem nas costurinhas. Então eu botei o revel da saia com a saia e tô costurando da largura de 1 centímetro ali na parte de cima. Eu deixei 2 centímetros sem costurar lá no início, por quê? Porque eu vou fazer o encaixe do zíper lá depois. E assim eu sigo costurando todo ele 1 centímetro, lembrando de quando a gente chega na costura, afastar uma para cada lado, empurrar as pencezinhas ali pro lado das costas, né? Para tombar elas todas pro mesmo lado, para depois não dar sombra ali, não ficar grosso uma para frente e outra para trás, né? Então a gente vai tombar elas sempre para as costas. Chegou na outra lateral também, afasta uma costurinha para cada lado. O alfinete segue ali, a gente pode passar por cima do alfinete, tá, guris? Ali a minha linha arrebentou, vou colocar novamente na agulha, mas vocês percebem que ela arrebentou, mas pode ser mesmo até mesmo, guris, acontece isso de arrebentar a linha, porque as linhas, elas vêm às vezes com um nozinho ali no meio, né, que ela não vem inteira, e acaba arrebentando, é normal, tá? Porque vocês percebem que ali eu tava no meio da peça, ela não tava passando nem na costura, nem numa parte grossa, que ela arrebentou. Então, é normal acontecer isso também, tá? Vamos seguir passando essa costurinha reta ali, todo ele, passando por cima do alfinete também. E quando chegar lá no final, a gente também vai parar 2 centímetros antes do final, a gente vai dar o retrocesso. Porque tem que ficar aquele espacinho ali para agora a gente conseguir encaixar o nosso zíper. Então ali eu já vou cortando tudo aqueles fiapinhos de overlock também, agora da linha reta que a gente estava usando, fazer a limpezinha ali da peça, tirando esses alfinetes para a gente conseguir botar o nosso zíper. Quem quiser também pode fazer piquezinhos ali em cima para se acomodar. Se acha que como ele tá curvadinho, tá repuxando, né? Pode dar piquezinho ali em cima também, para depois a gente vai fazer um pespontinho ali em cima para pesar aquele revel também. Então, para colocar o zíper, a gente sempre vai colocar o zíper direito do zíper com o direito do tecido. E eu vou alfinetar ele ali para que ele fique bem retinho. Porque o que acontece muito, gurias? Esse tecido ele tem elastano. Se eu esticar muito ele lá embaixo e ir puxando ele, ele vai ficar ondulado o zíper. Então, se o zíper tá ondulado, quer dizer que tu usou muito do tecido. Tem que usar menos esse pedaço. Tá usando pouco do tecido, é porque tu esticou ele, né? Tem que usar menos desse tecido, tá? Mais desse tecido, deixar ele bem lisinho. Outros tecidos também, quando são muito fininhos, a gente pode botar uma entretela ali fininha, né? Colar ela ali para dar mais estrutura, tá? Como a gente vai botar o nosso zíper invisível, a gente tem que trocar a sapata. A sapata de zíper é uma sapata que só tem um lado. E eu tô colocando já a sapata de zíper de teflon. Mas poderia ser a sapata de zíper a comum mesmo de metal, tá, guris? Porque ali não tá pegando ainda na parte do couro. A única parte nesse que a gente vai usar de teflon mesmo é para fazer o pesponto lá no cos e para fazer a nossa bainha, tá? Mas o resto tudo poderia usar ainda a sapata comum.
Passei uma costurinha primeiro só para firmar esse zíper e agora eu vou abrir o meu zíper ali e vou fazendo bem rente ele, né? Vou fazer quanto mais daquele vãozinho lá, mais invisível ele vai ficar. Agora ali no final, como tava aquele cursor ali atrapalhando, eu dou uma subida nele e não preciso começar lá de cima, começa ali embaixo, quase perto de onde ele começou, aquela curvinha do cursor, e dou retrocesso ali também, só para ali ele se ajustar mais, não ficar tão solto, né, do nosso zíper, ficar mais coladinho ali para ele ficar mais invisível. Agora, para fazer o outro lado, eu vou fechar o meu zíper, vou começar alfinetando lá de baixo, né, as costurinhas para ele não dançar, não ficar um lado mais comprido do que o outro também. E assim eu vou alfinetar o meu zíper também. O zíper também é o direito do zíper com o direito da minha saia. Botar ele bem coladinho lá no overlock e vou botando alfinetes de pezinho ali. Só que agora o zíper, a gente botou ele de cima para baixo, agora o outro lado a gente vai fazer de baixo para cima, sempre pensando que a nossa peça tem que ficar do lado de fora da máquina, que assim fica mais fácil da gente movimentar ela. E agora a gente vai costurar ele também lá de baixo, só aquela costura primeira só para firmar. Vou tirando os alfinetes, porque meus alfinetes não estão de lado, eles estão de pezinho, né? Então eu tenho que ir tirando eles. Porque agora primeiro eu só fiz para firmar o zíper, para ele ficar bem coladinho naquela overlock que a gente tinha feito. Agora que eu vou fazer ele ficar invisível. Então, eu vou abrir o meu zíper e vou empurrando ele, né? Quanto mais rente lá eu fizer ele, melhor, mais invisível ele vai ficar. Vou costurar até o fim assim. Fiz essa costurinha, assim eu já consigo fechar ali meu zíper e fazer aquele finalzinho ali também do outro lado, para ele chegar mais perto, já que aquele cursor estava atrapalhando lá no final. Já corto todos esses fiapinhos até para não se embolar, tá, guris? Senão vai se embolando ali no zíper. E assim, ó, ele já fica bem certinho. Que eu tenho que cuidar, que o meu zíper tá bem retinho, ó, ele não tá ondulado. Porque se ele tá ondulado, eu tenho que tirar ele ali, tá? Porque refazer esse zíper também. Agora, pronto ali o nosso zíper, a gente vai botar o direito do revel com o direito da saia, abrindo ali aquele zíper, porque eu costurei lá aquele pedacinho de 2 centímetros que faltava, passei o zíper, finquei a agulha e desci ali até acabar aquele revel. Eu fiz um sanduíche do zíper, o zíper ficou ali no meio, que ali na pontinha eu vou só cortar em diagonal e desvirar. Assim ele já fica todo limpinho ali a parte do zíper. Agora o outro lado, mesma coisa, ó. Eu fiz um sanduíche do meu zíper com o revel e a saia, começa a costurar agora de baixo para cima, não de cima para baixo. E finco a agulha ali e vou virar bem acima daquele plástico para os dois ficarem na mesma alturinha ali também. Corto aquele excesso, corto em diagonal e vou fechar eles para ver se eles ficarem na mesma altura. Porque se ele não ficou na mesma altura, eu tenho que afundar mais a costura para emparelhar eles, né? Ficarem da mesma alturinha. Deu certinho ali, gurias? Agora a gente já pode fazer o pespontinho. Então eu vou pelo lado direito. Como eu botei já a sapata de teflon, né? Do zíper, eu posso usar essa mesma sapata, porque eu vou fazer uma costurinha fininha, tá? Poderia ser tanto com a sapata comum de teflon, quanto com a de invisível, tá? Eu vou pelo lado do meu revel, o lado direito dele para cima, tá? E eu vou esticando bem, lembrando que o pesponto, o segredo é calma, né? E fazendo devagarzinho, esticando bem, né? Eu falo, a gente tem que ser um polvo, esticar bem o tecidinho ali, para ele não criar rugas, tá? Vai cuidar bem para ele ficar bem coladinho ali, e a gente vai tombar aquela costura do revel pro lado do revel, e a gente tá costurando no lado do revel mesmo, a costurinha bem fininha ali na parte de cima, para ela pesar ali aquela parte de cima, para ele não ficar aquele revel virando. Então eu não vou conseguir começar bem da ponta, tá? Eu começo os 2 dedos depois ali da ponta e vou parar também os 2 dedos antes da ponta ali de terminar. Vou o máximo que eu conseguir chegar ali. Se vocês repararem nas roupas, vocês começam a reparar, elas não vão ter a pontinha também. Elas param um pouquinho antes. Assim ele já dá firmeza, ele já fica firmezinho, ó, guris, que ele não fica querendo tombar. Mesmo assim, nas laterais, a gente vai afastar uma costurinha para cada lado ali, deixar ele bem esticadinho e vai passar uma costurinha só em cima da over ali, dar um retrocesso uns 2, 3 vezes ali, só para firmar aquele revelzinho ali, para quando a gente vestir, ele não querer subir, né, como um forro de uma saia. Então ali ele vai se esticar e vai dar bem certinho, tá?
Então, do outro lado também eu vou fazer a mesma coisa. Vou esticar bem ali o meu tecido, vou afastar uma costurinha para cada lado, cuidar bem para ver onde elas vão se encontrar ali, deixar bem esticadinho lá de cima, cuidando para ficar bem aquele meinho. E assim eu vou pegar bem na parte da overlockzinha ali, seguro ele e vou ali para máquina. Quem quiser pode botar um alfinetezinho do cabo fininho também. Esses alfinetes do cabo fininho, né, gurias, eles são um pouquinho mais caros, mas vale a pena principalmente para esse tipo de peça ou tecidos mais fininhos, né? Também tem lá na Entre Malhas para vender, tá? Essa parte de aveamentos, linhas, também tudo tem lá, tá? Agora a gente vai finalizar o nosso zíper ali na parte de baixo. Então, para finalizar o zíper, para ficar mais fácil, eu tenho que botar minha peça toda pro lado de dentro ali da máquina. E eu vou fechar o meu zíper ali, eu vou começar a costurar ali pela parte de baixo 1 centímetro antes de onde parou aquele meu zíper, que ele tem um plástico ali embaixo também, que ele tranca o zíper, eu tenho que começar a partir daquele plástico. Então, eu vou botar o zíper, tecido, todo mundo ali pro lado de fora da máquina, e eu tô com a minha peça toda pro lado de dentro, vou botar bem encostadinho ali no zíper e venho fazendo essa costurinha até o final. Tem que seguir a mesma margem ali, gurias, para ele ficar bem retinho, porque se eu vou afinando essa costura, fica aquela saia que fica um bico no bumbum, né? Porque entortou aquela costura. Então ela tem que seguir retinho. Só seguir retinho ali para finalizar. Essas diquinhas de como bota o zíper também, tudo tem lá dentro da comunidade, tá, gurias? A gente fez o zíper lá na nossa parte da sainha, fazendo esse acabamento ali na parte de cima, igual a gente fez no revel. A gente também faz lá, porque a nossa sainha, ela é com o nosso vestidinho, ele é com um revel, né? Ali eu tava mostrando pra vocês a sapatinha, que é a sapatinha de teflon. Então, a gente vai trocar agora a sapata, essa sapata de zíper, e vai botar uma sapata comum, que é uma sapata um pouquinho mais larguinha. Ela é de teflon também, pra ele deslizar, tá? Pra nessa parte ficar mais fácil agora da gente fazer a nossa bainha. Então, eu troquei a sapata ali, usando a chavezinha de fenda, né? Pra soltar ela ali do lado. E agora eu vou marcar a minha bainha. Então, eu afastei uma costurinha pra cada lado. Vou marcar a minha bainha ali de 2 centímetros, botando os alfinetes também bem no meio da costura para ele não ficar furando ali o meu tecido, né? Não vincar ele. Vou botar alfinetes tanto nas laterais quanto na parte do meio das costas, sempre continuar marcando aqueles 2 centímetros ou 2,5 centímetros, vai depender o quanto vocês colocaram lá na bainha de vocês. Aqui a gente vai seguir costurando. Essa sainha é uma sainha curta, tá, gurias? A gente usou 50 centímetros de tecido, porque ela é uma sainha de uns 40 centímetros, mais ou menos 42 centímetros. E mais bainha, costura, né? Então precisa de uns 50 centímetros. Botei os alfinetes ali na lateral e eu vou botar ali no centro da frente também, porque no centro da frente para ele não acabar descendo. Como é o cabo fino, o alfinete, ele não vai furar e nessa malha ali também. Mas cuidem porque tecidos mais grossos ele pode furar, então a gente não pode botar nem aquelas presilhas porque marca, tá? Então a gente tem que ir com a fita métrica assim marcando. Vou dar uma conferida na minha bobina, como é que tá, se não tá pouquinho a linha, né, pra não faltar no meio do caminho ali, pra não ficar emendas da nossa bainha, tá, gurias? Então, a gente já sempre dá uma olhadinha antes de começar a fazer a bainha, pra não ficar emenda ali ou ter que desmanchar, né, principalmente no corino, porque se a gente passar a costura, depois fica os furos ali, né, e aí não, depois tem que ficar cuidando pra passar bem em cima dele, né. Então, para a gente costurar a nossa bainha, a gente vai costurar pelo lado avesso do nosso tecido, costurando bem em cima da overlock, e vocês percebem que eu estou esticando bem o meu tecido na frente e atrás, para ele não falhar o ponto. Então, por mais que eu estou na industrial, eu dou uma esticadinha, até porque se a pessoa vai lá subir uma escada, né, subir alguma coisa alta ali, que ela vai esticar a perna, o tecido tem que dar elasticidade junto. Então, se vocês não esticarem muito, depois quando a pessoa esticar ali, o tecido vai estourar a nossa costura. Então, por isso estiquem bem. Principalmente quem tá na máquina doméstica. Quem tá na máquina doméstica vai ter que esticar bastante também, porque ela falha o ponto, tá, gurias? Ela pode ter falhado até já nas outras costuras lá na pence, nas laterais, porque a máquina doméstica é diferente, por isso que eu dou prioridade para costurar na industrial. Mas quem tem só a doméstica dá para costurar também. Eu falo, só passa um pouquinho mais de trabalho, né? A gente tem que esticar mais ainda, para ela não falhar o ponto. Então peguem um retalhinho e testem antes. Ali a minha linha arrebentou de novo, mas foi um pouquinho depois da emenda. Como foi um pouquinho depois da emenda, eu já vou desmanchar até a emendinha ali, porque assim fica o retrocesso nas duas laterais, não preciso desmanchar toda a parte das costas, né? Então vou começar ali bem pela lateral também, vou começar a costura ali, emendando ela. Eu até nem dei o retrocesso ali, até para como emenda, né? Eu vou passar um pouquinho em cima dele, uns 2 centímetros antes,
pra não dar aquele retrocesso, pra não ficar muito grosso ali também, tá? Vou vindo esticando até o final, sempre seguindo conforme a gente for fazer a bainha, é sempre seguindo a nossa pista, né, que a gente aprende essas guias lá na comunidade também, e esticando bem o tecido na frente e atrás, e cuidar para pegar bem na beiradinha de cima, para não ficar aquela sobra quando a gente tá fazendo a bainha, né. Aqui a gente usou a bainha na máquina reta mesmo, e assim a gente já finaliza a nossa peça, só tirando os alfinetes, ó, ela tá prontinha, só fazendo a limpezinha da peça, cortando esses fiapinhos agora, que essas da emendinha ali, e assim a gente já terminou a nossa peça. E assim finalizamos mais uma live, espero que tenham gostado do passo a passo. Vou deixar aqui do lado o QR Code lá da Entre Malhas, onde vocês conseguem adquirir esses e outros tecidos ali pelo site. Vou deixar aqui do lado também, gurias, o meu QR Code da minha comunidade da costura, onde lá eu explico detalhadamente cada processo de como vocês fazerem um detalhe numa peça, que a gente começa tudo pela nossa base lá da costura, né? A gente fala que é um contexto até a gente chegar lá na peça em tamanho real. Então a gente faz tudo peças miniatura primeiro pra gente treinar, para depois passar para as peças em tamanhos reais, que é um treino que a gente faz tanto começa em tecidos planos, tecido que não estica, né? Que não escorrega. Eu falo que a gente vai aumentando o nível aos pouquinhos. Então a gente faz essas peças miniaturas para fazer um treino, tanto para aprender a fazer as pences, aprender a botar um zíper, treinar a costura reta, né, da bainha para ela não ficar tortinha, para quando a gente pega esses tipos de tecido, como esse, um corino, ele pode ficar o furo, né? Então, como a gente pegar esse tipo de tecido, a gente tem mais treino também ali, a nossa mão, o nosso pé já está mais regulado. Então, tudo isso a gente faz lá dentro da comunidade, né, o passo a passo com vocês, tanto da escolha da máquina de vocês, treinar a fazer essas peças, né, cos com elástico, zíper comum, invisível, a fazer a montagem da peça, bolso também. Então, tudo são detalhes que a gente vai precisar depois na peça em tamanho real. Lá dentro também, gurias, tem a aula de modelagem. Então, que a gente vai tirar as medidas do corpo da pessoa e criar a base ali no papel. Assim como hoje a gente criou a base da saia, a gente vai criar a base toda do corpo ali e ali a gente altera conforme o modelo que a gente quer. Se quer com revel, se quer com cos, né? Se quer com pence. Eu falo são as alterações, a cobertura do bolo. Então, a gente aprende aquela receita base que serve para qualquer pessoa, tanto para uma peça sob medida quanto para uma medida industrial e vai fazer as alterações ali conforme o modelo que vocês querem. Lá dentro também tem aulas gravadas com moldes disponíveis para vocês baixarem. Então tem eu explicando lá como que confecciona um vestido, né? Que a gente fica muito na dúvida assim, o que eu faço primeiro? Primeiro eu fecho o ombro, depois eu boto a manga, né? Primeiro eu aplico o bolso. Então tem um passo a passo de como faz a montagem daquela peça e já tem o molde disponível para vocês baixarem do Pepel GG. Então tem tanto para quem quer aprender a criar do zero, quanto para quem quer já pegar algo pronto, também já tem lá dentro. Então, na próxima aula trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!